Fala pessoal, graça e paz, como é que vocês estão? Tudo jóia? Nós estamos começando mais um podcast aqui no 3D. Vocês veem que hoje nós estamos com convidada aqui, né? A primeira mulher que nós estamos trazendo aqui com a gente. E nós queremos falar de um tema super top, muito mesmo. E é um tema assim que ele vem como forma de auxílio, né, e de informação para nós, porque nos dias de hoje nós temos deparado com diversas situações que muitas das vezes nós não sabemos como resolver, coisas que outra hora não tinha como saber o que era, ou diagnósticos, hoje estão mais evidentes. E através disso nós temos visto muitas pessoas desinformadas, né, sem saber como resolver, né, e nem como ter ações para poder trabalhar com isso. Como você pode ver aí, o nosso tema de hoje, né, é sobre autismo. Nós vamos falar sobre o autismo, sobre criança autista, sobre mãe de autista, né? Então nós trouxemos a Vivi aqui para falar um pouco conosco sobre esse assunto. Tenho certeza que vai ser bastante top e edificante para você que tem participado conosco aqui do 3D do nosso canal. Fala aí, Lan. É isso aí, galera. Então já curte, já compartilha, comenta um comentário aleatório no início aí no final você coloca lá da hora, beleza? Alguma dúvida, que depois a nossa convidada, a Vivi, vai estar respondendo também lá no YouTube. Olha que responsabilidade. É isso aí. Mas vai dar super certo. Vivi, seja bem-vindo. Fique à vontade aí para esse papo. Espero que seja bacana você estar participando com a gente. Obrigada, mas vamos com calma, tá? Por favor. Vai dar tudo certo, hein? Pessoal, então, depois daquela vinheta famosa que o pessoal nosso da produção solta aí, nós vamos falar sobre o autismo nos dias atuais aí e poder deixar você informado e sair daqui pronto para trabalhar essa situação, caso você conheça alguém ou tenha alguém assim na sua família que você possa ajudar. Tá certo? Então, produção, libera para nós aí essa vinheta aí fervorosa aí de Jesus. Tema de hoje, autismo, né? Nós vamos conversar aqui com a Vívia que ela tem experiências bacanas para contar para nós. E a primeira pergunta, Vivi, que nós queremos fazer para você poder esclarecer para nós aqui, que somos leigos nesse assunto, é: o que é o autismo, Vivi? Tá, vamos lá. Eu vou te dar a definição técnica. Beleza. Tá? Que eu não sou especialista no assunto, profissional no assunto. Sim. Né? Não é a minha formação, que a minha formação é outra. Mas como mãe a gente acaba lendo bastante, buscando, tendo entendimento do que é. Então, assim, o autismo, ele é chamado de transtorno do espectro autista, TEA, que é a sigla. E é uma condição caracterizada por comprometimento na comunicação e interação social, associado a padrões de comportamento restritivos e repetitivos. Esse é a técnica, o técnico do autismo, Sim. né? Mas, para mim, como mãe, tá, que eu posso falar do assunto como mãe de uma criança, né, ou duas, né, na verdade, duas autistas. O que é o autismo para mim, como mãe, né? Duas que foram tecnicamente diagnosticadas, né? Foram todas duas. Isso, porque o Lipe é uma incógnita, né? Lipe, se você estiver vendo aí, tá? O Felipe, né, isso é uma interrogação. É uma interrogação. Mas a Ana, que tem 11 anos, né, que foi o primeiro diagnóstico dela, Sim. foi o TEA, e depois de alguns anos veio a Eloá, né, que foi diagnosticada em 2021. A Ana, o autismo dela é um autismo mais, hoje a gente fala nível 3 de suporte, que são 3 níveis que tem. Né? O nível 1 de suporte, o nível 2 de suporte e o nível 3. E a Eloá, que é o nível 1. Então, assim, o autismo, para mim, é amor puro. Como mãe, eu posso falar que é amor puro. Uhum. Né? Eu, como ser humano, melhorei muito. Muito, muito, muito. E é isso que uma pessoa com deficiência, né? Porque o autismo ele entra como deficiência, ele transforma a vida das pessoas. Mas, assim, tecnicamente falando, igual eu li para vocês, o autismo são comportamentos repetitivos, estereotipias, não tem interação social, mas isso não é todos, tá? Não é todos.
Tanto que fala que é um transtorno do espectro autista. Cada um é único. Você não vai ver 2 autistas iguais. Nossa, que legal. São características completamente diferentes. Por exemplo, a Ana, ela tem algumas estereotipias, né? Agora, antes ela ficava, não sei se vocês lembram disso, do fio do bastão de cola quente, girando na mão. Acho que você não pegou essa fase, né? Não. Ela ficava girando o bastão. Aí, um dia, ela começou a se machucar com esse bastão. E aí, a gente tirou dela, mas agora ela achou outra coisa para girar. E aí, lá em casa, não tem mais alça nas bolsas. A gente tem que cortar a alça de bolsa, fazer uns pedacinhos e ela gira. E isso é um movimento repetitivo, é uma estereotipia. Então, assim, o autismo ele tem algumas características, né? Várias, é um espectro, são muitos. Então, você não encontra iguais. A Eloá já é diferente da Ana. A Ana, ela até que se socializa muito bem com outras pessoas. A Eloá, ela já tem um pouquinho de dificuldade quando a coisa é muito novo para ela. Então, assim, o autismo, ele vem para a gente, na nossa família, ensinar muita coisa, né? A gente aprende muito com elas, né? Em questão de desenvolvimento, mas tecnicamente é aquilo que eu li para vocês, tá? Mas antes de você descobrir toda essa informação aí, quando você ficou grávida, aí, você descobriu antes de nascer que a Ana... Não, o autismo você não tem como detectar, por exemplo, igual a síndrome de Down, ou algumas outras síndromes que faz acho que é o morfológico, ou algum exame, que você descobre lá, translucência nucal, né? Acho que é o exame que chama. Não tenho certeza, tá, gente? Eu não sou da área da saúde, então eu não posso falar. E aí você descobre, às vezes, no ventre, que a criança tem síndrome de Down. O autismo não. O autismo, no decorrer que a criança vai crescendo, e o desenvolvimento não vai acompanhando aquilo que tem que ser acompanhado. Entendeu? Tem alguns atrasos, né? A Ana, por exemplo, ela tinha atraso neuropsicomotor. Por exemplo, ela não... Como é que eu vou te explicar? Ela não sugava quando ela ia mamar, ela tinha... eu achava que era preguiça, né? A gente, primeiro filho que veio com alguma diferença, então eu achava que era preguiça, ela tá cansadinha, tá com sono. Mas não, ela não tinha força para sugar. O tônus muscular, né? Que é os músculos muito flácido, então ela não se mexia muito. Então, assim, quando pequena, se observa algumas características. E aí, quando você leva no pediatra, o pediatra faz algumas perguntas, né? Para as mães. Não sei se vocês acompanharam alguma consulta de pediatra dos filhos de vocês. Sim, eu acompanho. E aí o médico pergunta algumas coisas e você fala, não faz. Essa já está fazendo. E aí, ali, você vai observando os comportamentos, né? Uma característica muito forte, a Ana fazia muito isso, mas na época a gente, como não... Hoje se fala muito no assunto. Hoje, de uns 10 anos, 8 anos para cá, né? Deu um boom e fala muito nisso. Mas na época que eu tive a Ana, não se falava tanto nesse assunto. Então, eu observava, sim, que a Ana não olhava para mim quando ela mamava. Ela não tinha aquele contato visual com a mãe, que você deita o bebê, e a criança olha pra gente, e ela passa a mão, né? E ela vai sentindo a gente, a mãe. E é um meio de comunicação do bebê com a mãe. E ela não tinha, mas eu não observei isso quando bebê. Pra mim... porque você não tinha isso, né? Essa informação na cabeça. Não tinha essa informação na cabeça. Tanto é que hoje a gente se fala muito disso, de informação. Quando tudo é informado... esclarece, né? A mente abre, a gente começa a ter um outro olhar. Mas eu só fui olhar e entender algumas coisas depois que ela nasceu, porque aí você vai investigando. Mas o diagnóstico dela não veio assim também com 2 anos. Demorou muito. É mesmo? Demorou muito. Porque a gente levava no pediatra, o pediatra falava, mãe, cada criança tem seu tempo. Ela não nasceu pré-matura, assim, de muito pequenininha. Tipo, umas 2 semanas antes do previsto que ela nasceu. Então, pode ser que o tempo dela vai ser diferente dos outros filhos, porque a gente, né, tem essa ideia de comparar um filho com o outro. E quando assim, que a senhora lembra assim, que a senhora ou o Lian achou assim, não é o tempo, não é, entre aspas, assim, normal esse atraso? Eu, na verdade, observei muita coisa na maternidade. Lá na maternidade. Que ela demorou para vir para mim, e eu já questionei isso lá, né? Falei, por que ela não veio? Até era uma enfermeira de um conhecido, né, do salão. E aí ela falou assim, não, é porque ela nasceu bem cansadinha, então ela está um pouquinho na incubadora. E demorou muito, demorou. Aí quando veio, uma mania, minha irmã me ensinou isso, e eu fiz para todos eles, e aí eu fui fazer com ela, de tirar a roupinha, de olhar se estava tudo certinho, perninha, bracinho, dedo, tudo, fui olhar ela. E ela não mexeu
nem o olhinho, nem a mãozinha, nem o dedinho, não mexeu nada. Aquilo para mim eu já achei ela bem estranha, né? Mas ela teve alta comigo no outro dia e a gente foi para casa, né? Então eu falei, tá tudo bem, os médicos deram alta, né? Ela tá bem. Mas no decorrer dos dias eu fui observando que o desenvolvimento dela não era igual ao dos outros. Porque não era a minha primeira filha. Quando é o primeiro filho, o pediatra fala alguma coisa, você fala, não, beleza, mas eu já tinha 3 filhos antes. Então eu observava que aquilo estava errado. Mas levava no pediatra, o pediatra sempre falando que é o tempo dela, mãe, não força, não compara com o outro filho, né? Eu falei, então tá bom. Mas chega uma hora que a gente fala, não. Acho que 12 anos atrás também, que é a idade que a Ana tem, né? Vai fazer 12. Acho que eles não tinham também nem noção ainda, né? Acho que a própria medicina ainda também, acho que não tinha... na verdade, assim, tinha, mas não é uma coisa que eu creio que já ouvi falar de algumas pessoas, né? Não da parte da medicina, mas da parte de pedagogia, conhecidas minhas, que não se fala, não aborda tanto isso na faculdade. Essas questões, entendi. né? Entendeu? Mas quando o médico ele se especializa, creio eu, né, que é um neuropediatra, que ele se especializa e aí nessa especialização ele vai ter Entendi. uma na área mais específica. vai falar mais do assunto, né? Mas aqui o assunto realmente não se falava alguns anos atrás. A gente não tinha isso. Eu nunca tinha ouvido falar. A Ana foi diagnosticada com 4 anos com TEA. 4 anos? 4 anos. E aí eu nunca tinha ouvido falar. Falei, gente, o que é isso? Sabe? Aí, lógico que a gente, quando a gente quer dar uma qualidade de vida melhor, né, para a criança ou para o adulto, para qualquer deficiente que for, a gente vai buscar informação. E a gente tem uma mania de a gente ir buscar informação na onde? No doutor Google. No doutor Google. Assim, é bom, mas a gente também não pode, também, tudo que a gente lê, a gente trazer para a gente e falar, ai, nossa, e ficar com aquilo. Não. Tem dúvidas? Vai lá no pediatra. Se esse profissional não te satisfez com as respostas, procura uma segunda opinião. Não te satisfaz na sua opinião, procura uma terceira opinião, entendeu? Então, assim, vai ter uma hora, vai chegar num consenso. Porque a gente é mãe, a gente convive, né? O pai convive, os irmãos convivem. Então, às vezes, o médico, para ele, talvez aquela informação não valeu, mas pra gente é insistência. Tanto que eu insisti, que eu falei, olha, não tá legal, ela tá com 10 meses. E ela não senta sozinha. Ela não firma a cabeça. Eu falei, tá errado, doutor, alguma coisa tá errada. Eu precisei procurar uma segunda opinião. E a segunda opinião falou, realmente, tá errado. Ela já era para ela ter a sustentação da cabecinha. A Ana, com 10 meses, você segurava como um bebê recém-nascido. Porque ela era muito molinha. E aí, a partir desse momento, né, não foi me falado da palavra autismo ainda não. Isso ela tinha 10 meses. Ela foi encaminhada para a PAI, para fazer acompanhamento, estimulação precoce, que o precoce poderia ter sido bem mais precoce lá atrás, né? Demorou 10 meses. Mas, enfim, foi. E essa estimulação foi fazendo muito bem para ela, mas com atrasos ainda, né? Aí, a instituição que acolhe ela, que cuida dela, muito boa, não tem que reclamar esses anos todos, né? A PAI de Itajubá, tá? Que tiver aí, que for me ver, são maravilhosos em termos de cuidados, não tenho mesmo que reclamar. Cuidaram muito bem e falo até mais que é uma, assim, perto de outras as APAIs que a gente pesquisa, a daqui se nota 1000, é referência. Porque é uma PAI que tem escola lá dentro, né? Tem um ensino fundamental lá dentro, é uma PAI que tem um setor de reabilitação, então, assim, muito boa, e acolheram a Ana muito bem. Alguns anos depois é que eu fui procurar. Eu falei, olha, a Ana é assim, a Ana é assado. E aí a neuropediatra falou, realmente, a gente desconfia. Mas procurei um outro especialista. Levou atrás de uma segunda opinião. E realmente ela foi diagnosticada. O primeiro diagnóstico foi de TEA. A Ana está dentro do espectro autista. E aí você vai procurar lá, vai ler, vai ter informação. Mas tudo que eu lia, muitas das vezes, assustava. Né? Assustava porque se falavam muito do autista mais clássico, né? Que anda na ponta do pé, que balança o corpo. E eu não via algumas características dessas que eu lia na Ana Laura. Então, aí que foi, né, o profissional que deu o diagnóstico foi me orientando muito bem. E foi onde eu conheci o termo TEA, transtorno do espectro. Ele falou, mãe, é um espectro.
O que ela, né, as características dela não é características de fulano, de ciclano. Aí por isso que não pode pegar uma informação e tentar encaixar tudo. Não tem, porque não vai ser, não, é impossível, entendeu? Mas aí, assim, e aí eu fui filtrando, né? Eu fui buscando sites que era mais confiável, fui procurando Instagram de pessoas, né, de médicos mais conceituados, neuropediatras, até eu sigo o médico que deu o diagnóstico dela, né, que é de Pouso Alegre, vejo os posts deles, então assim, comecei a filtrar muita coisa para não aquilo me sobrecarregar, porque se já, com 10 meses a filha tem uma deficiência. E isso pode te ajudar até na maneira como você vai desenvolver, tratar, cuidar, né? Isso, porque cada um, como eu falei para você, é único, é diferente. Então, o tratamento que a Ana recebe com os terapeutas dela, tanto da PAI quanto do outros profissionais que atendem ela, não é o mesmo para a Eloá. Entendi. Entendeu? É diferente. Cada uma vai ser atendida de uma forma diferente. Então, assim, quando a gente lê de baque, assim, de primeira, aí você fica assim, nossa, vou precisar fazer isso. Não necessariamente eu vou precisar fazer tudo aquilo que eu lia para ela, né? Mas a gente vai filtrando isso. Tem coisas que não dá para fazer com ela. Outras coisas eu já consigo fazer tranquilamente, né? O Eric sabe, ele chega lá em casa, a primeira coisa que ela faz para ele é tchau, porque ela não quer ele perto do pai dela. Ela tem um ciúme desesperador do pai. Sim. Então, assim, todo mundo que chega muito próximo, se você vai lá, se você demora muito para ir embora, ela fica dando tchau para você até você pegar o caminho da roça e ir embora. E não são todos assim. Tem uns que gostam de estar no meio das pessoas, de ficar... Tem uns que têm problemas com audição, essa parte sensorial. Eles não gostam de barulho. Uma vez a gente teve um evento na igreja e a menina tinha questões de barulho. E a gente retirou a menina da igreja por conta da bateria, levou para a salinha lá de trás, ela ficou lá, sabe, até passar tudo. Então, assim, cada criança é de um jeito. E não adianta eu ler aquilo ali, eu vou fazer isso para a Ana porque vai dar certo. Porque não vai, né? Os terapeutas que acompanham, o médico que acompanha, a Ana é acompanhada... Eu tenho que fazer as contas, tá, gente? Porque é muito. Ela é acompanhada por um fonoaudiólogo, por uma terapeuta ocupacional, por uma psicomotricista, por um fisioterapeuta na ecoterapia, por uma fisioterapeuta neuropediátrica, um neuropediatra, um pediatra. Então, isso é mensal. Ela está sempre acompanhada. Endócrino, cardiologista. Então, assim... Aí, por isso que eu falo, quando você lê e você vê que vai precisar disso, você entra em parafuso. Né? Eu, de imediato, eu não vivi isso. Eu arregacei as mangas, eu falei, não, é isso que tem que fazer, então vamos embora. É mesmo? Arregacei as mangas e fui. Eu não vivi o luto. Entendeu? Eu não vivi. Eu não vivi. Olhar aquilo ali como, meu porque Deus. a gente idealiza o filho. Né? Eu estava grávida da minha 3ª gestação. Eu idealizei a Ana Laura. Né? Quando eu soube que era menina, eu falei, não, é a Ana Laura. Eu idealizei ela de uma forma assim, né? Vou fazer isso, vou fazer aquilo, isso, aquilo, outro. E quando vem... Você vê que aquilo tudo você construiu... Todos os nossos sonhos vai por água abaixo. Aí tem pessoas que vão falar assim, nossa, mas você fala assim, mas é verdade, todas as mães. Entre aspas, é natural, tanto que algumas mães, alguns pais sentem esse que se chamam de luto, né? Tipo, é aquela dor, e agora? Então, que eu falei, no começo eu não vivi isso. Porque eu falei, não, porque na minha cabeça, ela ia melhorar. Ela vai ficar alguns meses na PAI, e depois, quando ela tiver uns 2 anos, ela não vai mais. Sabe? Não é preconceito, mas existia um pré-conceito com essa situação. Tá? Então, eu imaginava que fosse assim. Falei, não, vou arregaçar as mangas e vou correr atrás do atraso. Né? E fui. E correr atrás disso, daquilo, ia para médico, ia no outro, e fui. Hoje a gente tem ela tem um plano de saúde que consegue cobrir todas essas terapias para ela. Mas lá atrás eu não tinha. Ela não tinha. Então era tudo pelo Sistema Único de Saúde e pela PAI. E vocês sabem, vocês conhecem, né? Não preciso falar, né? É muito difícil. E aí, mas eu arregacei as mangas, eu levava não aqui, e eu corria atrás dali, aí falava não de novo, eu ia lá no outro, aí eu levava um não, eu falava, então, vamos no Ministério Público, eu levava não, vamos para a Defensoria Pública, então eu corria muito atrás disso. Só que chegou um momento que eu estafei. Não dei conta. Porque ela não vai melhorar, assim, não é uma doença, ela não vai ficar curada.
Entendeu? Mal das pessoas, quando a gente ouve, eu ouço algumas pessoas, nossa, tadinha, né? Ela vai ficar boa. Ela não vai. Ela vai precisar de acompanhamento pro resto da vida dela, porque ela não é doente. Ela tem um transtorno de desenvolvimento, ela não é doente. Entendeu? Não tem um remédio que vai fazer um tratamento ali de 20 dias, de 1 ano, e ela vai ser curada. Não é assim. E aí, quando caiu essa ficha disso, eu adoeci. Entendeu? Que é o que acontece com muitas mães. Muitas mães adoecem porque não dão conta, porque é cansativo. Eu, né, eu tenho os amigos, né, uma rede de apoio, tenho minha família, tenho os amigos que entendem, né? Essa rede de apoio é muito importante. Mas tem mães que os pais abandonam quando sabem do diagnóstico do filho, né? Ou mães que abandonam e largam com o pai. Mas a maioria é pai que abandona essa mãe e deixa essa criança com essa mãe. E ela sofre, ela fica doente. Eu, com toda a rede de apoio, adoeci. Você imagina uma mãe sozinha. Entendeu? E eu fiquei doente a ponto de entrar em depressão, de ter que tomar antidepressivo, de ter que tomar remédio para dormir, de ter que tomar vários remédios. Mas eu falei, não, eu preciso cuidar de mim, porque se eu não cuido de mim, e ela? Entendeu? Então, assim, não é fácil. Vivi, assim, em meio às crises, né, que eu que sou próximo bastante de vocês, já vi bastante acontecer isso, né, no momento que ela fica mais agitada e tudo. E como que é para vocês lidar com isso, as crises, né, ela tem esse ciúme gigantesco pelo Elian, a ponto, às vezes, de não querer nem o ser próximo, né? Sim. Como que são esses desafios? Como que vocês lidam com isso? A família? Então, quando ela era menor, era muito mais fácil, porque ela era pequenininha, né? Sim. Então, você conseguia controlar muita coisa, né? Ou pegando no colo. Hoje em dia, com 11 anos, não é fácil, né? Essas crises, assim, elas acontecem por conta dela não falar, porque a Ana, ela é não verbal. Ela não verbaliza nada, né? Só o tchau quando ela quer que todo mundo vá embora. Tchau. Então, por ela não conseguir se comunicar, eu acho que desencadeia muita crise nela, né? Então, se ela quer comida, se você não entender que ela quer comida, ou, por exemplo, é rotina. Ela precisa de rotina. Todo autista precisa de rotina. Então, se passou do horário da comida, a comida não está pronta, você não pôs no prato, você não sentou para ela comer, vai desencadear uma crise nela. Entendi. E ela vai ficar extremamente, chora de derramar suor, dela ficar impaciente. Então, você tem que entender. Hoje, a gente tem mais facilidade para entender isso. Até quem está mais perto dela, né, tem mais facilidade, os amigos. Outra coisa que desencadeia muita crise nela, o caminho de casa. Se você mudar um pouquinho a rotina do trajeto para chegar em casa, ela fica extremamente nervosa. Uma época, o Eric, não sei se você lembra, que você estava buscando ela na escola e quando o carro vinha, ele buscava as dele e as minhas, e ela no carro, ela vinha batendo em todo mundo. Porque estava cheio de gente, era muita informação ali para ela. Tem gente falando na cabeça dela. Sabe? Falando, barulho de carro na rua, às vezes os adultos conversando, as crianças, né, naquele alvoroço de saída de escola. E aí o Eric teve, né, esse entendimento, ele observou que ela ficava agitada, o que ele começou a fazer? Ele buscava ela primeiro. Ela vinha sozinha no carro, ele deixava ela em casa para mim e buscava as outras crianças. Essa percepção, ela precisa vir de quem está em volta, entendeu? E os irmãos da Ana, né, porque não sei se todo mundo sabe, eu tenho 5 filhos. Né? Só 5? Só 5. E aí, conforme depois que ela nasceu, todos foram, né, ajudando, a gente vai explicando, a gente vai conversando, porque hoje eles estão adultos, né? O Felipe já com 23, a Sara com 18, a Maria é adolescente, mas já tem mais entendimento maior. Eles entendem mais, mas no começo a gente tem que ficar batendo, gente, com a Ana não pode falar assim, com a Ana não pode fazer assim. E automaticamente eles cresceram já tendo um cuidado para evitar que essas crises aconteçam. Mas, infelizmente, elas acabam acontecendo. Não tem como fugir. A gente tenta diminuir isso, a previsibilidade. É isso que eu ouvi de uma terapeuta num grupo que eu fui, algumas semanas, dessa previsibilidade. Né? Deles entender que aquilo tudo, eles prevê que aquilo vai desencadear nela uma crise. Então, hoje a gente consegue. A hora que você tiver mais convivência com ela, você vai falar assim, acho que isso a Ana não vai gostar, então melhor eu nem fazer, e você vai automaticamente crescendo e vai levando. Mas não é fácil, porque ela tem uma coisa também, que ela monopoliza a televisão. Ela quer assistir só o que ela gosta.
Entendeu? E ela já passou por fases, né? Nossa. O Eric sabe, das nossas férias, a gente ir e ela assistir só o filme da Barbie o dia todo, o tempo todo. E aí, se tirasse, às vezes ela nem tava lá perto, desligava a televisão, na cavinha e já era. Eu lembro que a gente tava no momento assim, aí quando veio ela, veio puxando, levou ela na sala, e eu acho que a Lolo, a quarta, a menor, a mais magrinha, e aí eu não entendi o que ela tá querendo falar, e ela falou assim, tá querendo que coloca 1000 graus. E você vê que ela já sabe, já. Todo mundo sabe, entendeu? Só que assim, nós passamos... Agora não é só o 1000 graus. Tipo assim, o canal, o YouTube lá já tá programado uma sequência de canção. Então ela não fica na mesma coisa, né? Mas na época era só o filme da Barbie lá, Popstar, lembra? Pura magia. O dia inteiro cantando. Popstar. E aí ela não estava na sala, né, Eric? Mas se você desligasse... a vinha. Causava um transtorno que nós não conseguia fazer nada depois disso. Então, o que eu faço? E quando a gente vai para algum lugar, algum sítio que não tenha televisão, tem só uma, eu levo uma. Ela tem uma que é menor, eu levo ela, levo o aparelho de TV Box já para poder ter para ela. Antigamente era o pendrive, a gente punha o pendrive com o filme e levava. Hoje não. As fases foram passando, né? Hoje, graças a Deus, é o YouTube. Então, pelo menos toca 1000 graus, aí toca outra, e assim vai indo, né? Mas não é fácil, porque a gente fica cansa. Cansa porque ela vence a gente pelas crises dela, tem hora. E aí, os terapeutas, né, que vão me ouvir, vão ficar bravos comigo depois. Mas a gente acaba cedendo, cara. Porque, sabe, é muito estressante. Porque, assim, eu não tenho só ela. Quando você tem um só, que você acaba tendo só aquela demanda... Né? A demanda maior é dela. Né? A Eloá, embora tenha um nível 1 de suporte, a Eloá ela é mais independente do que ela. E aí, mas ela mesmo assim, ela precisa da mãe, ela precisa do pai, né? Ela precisa de atenção, ela precisa ser acompanhada com as atividades da escola. As meninas são adolescentes, são jovens, mas eles precisam também de um acompanhamento da gente. Eu não posso deixar e ficar toda a minha demanda com a Ana Laura. Ou, de alguma forma, entregar a responsabilidade... Para eles, entendeu? Eles, não são posso. Também crianças, né? Sim. Mas, olha, eu vou falar para você, eles ajudam muito. Acaba que... Não tem como, porque se eu preciso sair, as meninas mais velhas ficam olhando, né? Eu trabalhei por um certo tempo e as mais velhas olhavam ela para mim. Então, assim... mas tem coisas que, infelizmente, é responsabilidade minha e do pai. Não é das meninas, eu não posso colocar isso nas costas delas. Mas ajudam muito. Nossa. Aí eu fico pensando nessas mães que só tem a criança que é, né, autista. Por isso que é legal essa informação também, esse tipo de conversa. E porque deve cansar demais. Se eu que já tenho toda uma ajuda, toda uma rede de apoio, já canso, eu imagino que ele não tem. Então, só para a gente sintetizar tudo aqui, então não é uma doença, né? Não é uma doença, é um transtorno de desenvolvimento, exato. Social, é um transtorno. E também, cada um é único. Cada um é único. Você não vai ver dois autistas iguais. Então, não tem como pegar ali a bula no Google e encaixar pra dentro todos. ali. Não. Então, se alguém que teve esse diagnóstico agora, precisa entender isso. Precisa acompanhar com... Precisa de um neuropediatra, é o primeiro, de acompanhamento com o neuropediatra. E depois essa criança vai ser encaminhada para aquilo que necessita. Por exemplo, a Eloá não faz os mesmos tratamentos que a Ana. As duas fazem TO, psicóloga, psicomotricidade. A Eloá já não precisa de fisioterapia. Entendeu? A Eloá já não precisa. A Eloá não precisa da ecoterapia. Assim, se eu quisesse colocar, seria um benefício para ela. Mas não é na parte motora, ela não precisaria disso. Necessidade não é uma necessidade para ela. Então, assim, é por isso que faz os plano individual, PTI, plano terapêutico individual. E aí, a cada 6 meses, a gente volta no consultório do terapeuta, ele faz esse plano, ele dá uma devolutiva, ó, a Ana melhorou nisso, a Ana não deu certo naquilo, vou mudar a estratégia com a Ana. Com a Eloá, isso aqui já deu certo, entendeu? A Eloá faz muita terapia em conjunto com outras crianças, porque ela precisa dessa parte social, ela precisa, saber dividir, ela precisa saber que tem hora que é a vez dela, que ela não entende, sabe? Ela precisa entender que tem hora que ela vai ser a professora, mas tem hora que ela vai ser a aluna, entendeu? Ela precisa disso. A Ana já não dá certo fazer em grupo. Porque ela precisa de muito apoio. Apoio para segurar o lápis, apoio para subir uma escada, apoio para pular na cama elástica. A Eloá já não precisa. Então, tá vendo como é que é diferente de um para o outro? Mas, assim, eu assisti agora, semana passada, um podcast
Depois eu vou deixar, tá, com vocês o Instagram, umas páginas aí bem legal de psicólogo, psiquiatra, médico, que top mesmo. E eu assisti o Dr. Tiago Castro e ele falou muito do nível 1 de suporte. Que é o nível da Lolo. Que é o nível da Lolo. Por quê? O nível 2, ele precisa de tanta demanda que as pessoas, né, e o nível 3 precisa de muita demanda e acabam se falando muito nesse nível. E o nível 1 fica lá atrás, porque o nível 1 ele consegue ir na escola comum, ele consegue fazer outras coisas, mas ele precisa muito mais de atenção até do que o nível 3. Então, assim, tem que ficar atento, porque não é porque ela fala, a Eloá, não é porque ela anda, que ela sobe escada, que ela não precisa negligenciar a atenção. Isso, entendeu? Ela precisa de tanto tratamento quanto a Ana Laura. Então a gente tem que tomar muito cuidado, e eu ouvi dele assim coisas maravilhosas desse pediatra, porque além dele ser médico, ele descobriu, né, o autismo do filho, e aí ele foi se especializar na área para poder ajudar o menino. Olha. Então, assim, e é muito legal. Nossa, adoro ficar ouvindo, assistindo. Uma coisa que abre precedente pra gente aqui também é o seguinte, né, sobre o que a Vivi tá falando, né? Os níveis diferentes, né? 1, 2 e 3. Sim. Porém, existe, acho que também aquela coisa assim que acho que quando a família descobre também, né, a respeito não só do autismo, mas de qualquer outra síndrome que pode vir, ou de dificuldade, né, de transtorno, necessidade especial, tudo, tem talvez, não sei se eu posso colocar esse nome, é o nível 0. Um exemplo, a criança que ela é uma criança, entre aspas, que não precisa de uma atenção especial, né, e a gente acaba, às vezes, focando muito naquele que precisa de uma necessidade e acaba deixando de lado o outro, né? Então, um exemplo aqui, no caso da Vívia, né, a Ana é a 4ª e a Lolo a 5ª. Então, assim, uma coisa que eu percebo, e às vezes o Lian fala bastante comigo, é a respeito assim, que a Ana precisa muito dessa atenção dele. Sim. E ela precisa tanto a ponto que ela não deixa mais ninguém aproximar. Ninguém fica perto. E aí a Eloá sofre com isso, porque quando ela aproxima, ela bate na irmã, né? Ela tira de perto, ela tenta tirar fora. E aí acaba surgindo isso. E aí, o que eu tô querendo dizer é que às vezes existe um nível ainda também disso aí, que no caso é que os outros são grandes. Uhum. Mas se tivesse, sei lá, um 6º menor, que fosse igual aos mais velhos, sem a necessidade de acompanhamento, já tranquilo e tudo mais, às vezes a própria família, por estar nessa tensão nova, com isso tudo acontecendo, acaba negligenciando porque pensa assim, não precisa de atenção e tudo. E assim lá em casa acontece bastante, e eu tenho que ficar muito atenta na necessidade da Sara, da Maria. O Felipe hoje não está mais com a gente, casou, mas a gente tinha que observar também as necessidades dele, mas hoje a das meninas é complicado. E assim, eu tenho que ficar, eu pego um dia, a Maria fala pra mim assim, ai mãe, você vai descer lá pro centro? Eu falei, vou com você. Eu falei, então vamos. E levo, pra ter esse tempo de conversa, de tomar um sorvete, coisa mínima. Compra um sorvetinho de R$2,50 lá na praça, agora é R$3 lá na praça, e se conversar, entender os interesses dela, ela gosta de coisa de maquiagem. Sim. E aí a gente entra na loja, não compra nada. Mas a gente olha mãe, esse aqui é legal. Eu falo, nossa Maria, esse aqui também. A Sara é livro. Aí, quando sai, ela quer ir na biblioteca municipal para ver livro. Eu falei, então vamos lá na biblioteca. Eu fui umas 3 vezes com ela lá. Outras vezes a gente vê no centro mesmo, algumas lojas de livraria, a gente entra. Então, precisa disso. Eu preciso estar atenta a isso. Legal. A observar a necessidade dos maiores, né? O Felipe, igual o Eric falou, a gente não tem, assim... né? Hoje, depois de adulto, que ele está tendo esse interesse. Por quê, gente? Vai falar assim para mim, mas você não procurou saber dele? Eu falei, não é que eu não procurei. O Felipe fez... uma época, quando ele era bem pequenininho, tinha 1 ano, acho que até uns 4 anos, ele fez tratamento com o neuropediatra, ele ia na psicóloga. Só que é o que eu falei pra vocês, naquela época eu nunca tinha ouvido falar disso. 20 anos Se atrás. na época da Ana eu já não tinha ouvido falar, que dirá 18 anos atrás, 20 anos atrás. E até a visão das pessoas em relação a isso aí, igual você falou. Às vezes você olha assim, você ficava, nossa, tadinho, não sei o quê. Tinha todo aquele cuidado até de falar do assunto, porque na cabeça da gente você vai, poxa, vou falar de uma doença, né, alguma coisa. Só que hoje não é mais assim. Não, hoje informação tem demais. E outra, se a gente olha no Instagram, tem mães que criam ali uma conta no Instagram pro filho que é autista ali. Pra ele falar, ele fazer. Interagir, Então, assim, aí com o Felipe, aí cresceu, foi tendo muita dificuldade na escola. Muita. Eu me chamava lá, eu ia. E aí, pequenininho. Coisas, gente, detalhe que eu só lembrei depois que eu tive a Ana.
Sabe que ele usou fralda com 4 anos, ele usava fralda. E ele não falava direito. Então, assim, estava errado isso lá atrás. Mas, sabe, a escola, não, na época, como não se falava, não tinha tanta informação, não se atentou por isso. Aí ele foi passando, foi crescendo, foi ficando. Hoje ele vê essa necessidade, que ele entende a dificuldade dele com certas coisas. Então, hoje ele tem procurado ajuda. Eu até tento, né, mediar isso, mas agora não tem jeito. Agora ele está casado, ele precisa né, se posicionar e procurar. Mas, enfim, aí ele está tentando, a gente vê que ele está tentando, mas aí eu acho que ali, talvez, não sei se tem um TDAH, sabe? Como eu falei, eu sou leiga nessa parte. Eu sei o que a vivência com a Ana me ensinou. Mas aí a gente vai conseguir chegar num denominador comum, né? Mesmo que seja com 25 anos, a gente vai chegar, porque isso vai ser bom para ele se entender. Entender toda aquela dificuldade que ele tinha. Eu acho que hoje em dia bastante o público que procura esse tipo de diagnóstico, assim, acho que aumentou por causa da própria informação. Da própria informação. E quando chega a informação. pessoa, poxa, faz tanto sentido isso na minha vida, eu sou assim, então, cara, acho que eu vou ver. Aí vai, às vezes faz o diagnóstico lá e constata, ou não, ou outra coisa que a pessoa não pensou, não sabia ainda. E assim, é bom a gente saber o que se passa, porque aí começa a fazer uma psicoterapia, começa a entender aquilo que talvez, né, nossa, por que eu fazia isso na escola? Ou então, às vezes, o próprio comportamento da pessoa enquanto adulto, ela tentar mudar algum tipo de comportamento com a própria vontade ou força, assim, não conseguir. E não conseguir. Mas era uma questão, talvez, hormonal, uma questão da própria então, assim, é transtorno. complicado e a gente tem que observar muito. Aí, com quem que eu estava conversando essa semana? Com uma moça, uma amiga que teve neném, aí a gente estava conversando e tal. Aí ela estava contando da filha de uma amiga. Né? Contou que a menina está com desenvolvimento assim, ela falou assim, olha, não pode, a menina é novinha, não tem nenhum ano, mas já pode começar a fazer um portfólio. Pega um caderno, e começa a anotar tudo que aquilo que a criança não faz, que ela acha que... Legal. Porque as cadernetas de vacina de hoje, ela vem ali e vem falando ali, vem textos explicando tudo o desenvolvimento da criança, de 0 dias de vida até grandinho. Legal. Vai fazendo. Lá tá falando que ela já tinha que estar sustentando a cabeça. Anota ali, meu filho não faz isso, meu filho não está fazendo aquilo. Não come isso, não come. Vai fazendo, vai anotando. E toda vez que for ao pediatra, mostra pro pediatra, doutor, eu percebi isso. Porque se você deixar para lembrar, para na hora lá, você não vai lembrar de quase nada. Você vai falar umas 3 coisas só e o resto você vai esquecer. Então, assim, sempre anotar. E eu aprendi a fazer isso. Portfólio, as terapeutas me ensinaram e eu faço portfólio. Legal. Tanto da Ana quanto da Eloá. É um caderninho capenga, assim. O da Ana deve ter uns 8 anos. Né? Mas eu anoto tudo. Porque aí, quando eu chegar na consulta, eu vou saber falar para o pediatra, ou para o neuropediatra, ou para a terapeuta, entendeu? E é bom os pais observar os bebês. Esse doutor Tiago Castro, ele fala, tem como se observar já o desenvolvimento e observar algumas características em bebês. Olha Que só. é o bebê que amamenta e não olha no olho da mãe, que não tem contato visual com a mãe. E você já é um alerta, já tem que ficar atento, Olha que legal. sabe? Para ir observando se esse comportamento vai continuar quando essa criança crescer, né? Hoje, a Eloá foi bem diferente. A Eloá, no prézinho, de 4 anos, 6 meses de aula, a professora me chamou. Olha. E eu não tinha observado nada nela. Nada. Eu, sério, não tinha. A professora me chamou, falou assim, olha, e toda aquela pomposa, sabe, de medo de falar alguma né? coisa Sem pra ofender, mim, né? e eu ficar chateada, e ela veio assim, muito assim, tentando, aí eu mesma falei pra ela, era a Andréia, Andréia, você tá tentando falar pra mim que a Eloá tem autismo? Olha Aí ela falou, isso. nossa, mas você foi direta. Eu falei, não, eu sou mãe de uma menina que tem autismo, então tá tranquilo, pode falar. Aí ela começou a falar os comportamentos que a Eloá tinha, que em casa eu não tinha observado. Mas por que eu não tinha observado em casa? Porque a demanda com a Ana era muito grande. Olha pra você ver. Então eu não observava. E aí o que eu fiz? Aí ela me explicou, olha, ela pega a maçã dela na hora do lanche, ela vai comer debaixo da mesa sozinha. Eu estou fazendo atividade com os alunos aqui, ela foge de mim, ela vai lá pro parquinho e fica sozinha brincando. Que é a questão da interação. Da interação social. Uhum. Então, assim, ela fazia coisas, ficava sempre afastada de todo mundo. E ela era uma criança que veio da creche, porque com 3 anos eu coloquei para ela ter convivência com outras crianças que não fossem os irmãos dela, e por conta da demanda com a Ana. Já ia Olha pra ajudar. você ver. Olha só.
sabe? Depois me doeu no coração eu ter colocado ela na creche em tempo integral, porque a demanda com a Ana era muito cansativa. E aí eu não enxerguei. Então ela era uma criança que convivia com outras crianças, em casa e fora de casa. E eu não observei isso. Aí depois que a professora me falou, eu comecei a olhar. Aí eu falei, eu faço um portfólio para a Ana, eu vou fazer para ela também. E aí eu comecei a observar que ela começou a enfileirar os livros e eu não via. Ela pegava os livrinhos de historinha, de coisa, colocava assim os grandes primeiro, depois os médios, depois os pequenos. Eu observei que ela separava por cor os vidros na geladeira. Eu tinha um conjunto a gente comprou lá em São Paulo, a Cris comprou azul, eu comprei rosa, eu lembro até hoje. De jarra de pôr água na geladeira, né? Só que eu tinha outras garrafas. Então ela pegava essa rosa grandona, punha, a outra rosa pequena estava lá no final, mas aí ela foi fazendo escadinha. Ela é até hoje obcecada por arrumar o armário de compra. Ela põe arroz com arroz, feijão com feijão, óleo com óleo. Tudo que é igual ela põe junto. E aí depois disso eu fui observando tudo isso. E eu falei, opa, realmente. Então eu já estava com o encaminhamento da escola e eu não quis levar na psicóloga. Porque eu falei assim, eu do André, eu acho que ela está imitando algumas coisas da Ana. Ou ela está fazendo para chamar atenção. Aí, mas a professora falou, não, presta atenção, eu vou te deixar um encaminhamento aí, porque a decisão é sempre do pai e da mãe, que se vai levar ou não. E acontece muito também, às vezes, dessa negação, né? Sim. É porque eu falei, nossa Deus, eu pensou agora mais um Jesus. Não, eu falo assim, não só mas no geral, acho que tem muitos pais que às vezes ficam negando, né, até chegar um ponto que... Tanto é que os professores têm maior dificuldade para falar com pais. Eu converso com muitos professores que falam que têm muita dificuldade de falar. Estagiárias que são monitoras de crianças, né, com laudado na escola, elas falam que tem que ter o maior jogo de cintura para falar, porque tem pai e mãe que não aceita. Então, assim, mas eu não era não por não aceitar, era porque eu pensava comigo da demanda que ia ser mais uma, entendeu? E eu achava que, então, ela imita a Ana, ela tá com ciúme da Ana, e não era. Depois, isso minha consciência pesou até no último grau, porque aí quando a gente resolveu, entrou a pandemia. Não podia levar no psicólogo, não podia fazer nada, estava tudo fechado, né? Aí consegui uma psicóloga que atendeu ela online, né? Que fizemos todo o trabalho online. E aí ela realmente, tudo aquilo que eu relatei, ela conversou com a Eloá uma, 2 vezes online. E aí ela me deu um relatório que sim, possivelmente a Eloá tinha um nível 1 de suporte, mas que era para ser reavaliada um ano depois, né? E realmente, passou um ano, acho que no final de 2021 a gente começou todo o processo de novo, de reavaliação da Eloá, para a gente falar, não é... Como é que eu posso falar para você? Não diagnosticar errado. Não é nem estereotipar ela, ficar, banalizar o assunto e ficar, sabe, colocando aquilo como... Aí falei, vamos fazer. E realmente ela passou por uma avaliação neuropsicológica, né? Por uma psicóloga que é especializada em neuropsicologia, e ela, no relatório dela, embora o relatório estava com um termo muito técnico, eu fiquei com muita dificuldade de entender, depois ela me explicou, ela falou que realmente tem um risco alto pelos testes da Eloá ser nível 1 de suporte mesmo. Então, tá aí, fechou mesmo, né? Eu preciso juntar todos os relatórios, levar para a neuropediatra e para ela fazer um relatório e um laudo completo. Então, assim, eu não imaginava. Isso, para mim, foi novo porque eu não observei. Entendi. Então, observar o desenvolvimento do seu filho, observar tudo que ele faz é muito importante. Por isso que ir no parque, sentar com eles, né? Lá eu observar as brincadeiras na areia, a brincadeira com outra criança. Sabe? Isso a gente pode fazer, a gente como pai e mãe pode fazer. E acontece de ter famílias que trabalham, o pai trabalha a mãe. Às vezes, né, não fica com o filho vai para a escola no horário, vai para uma instituição, né, em outro horário, ou fica com vó, ou fica com vô, orientar esses familiares a observar. Porque o tratamento, quanto antes, melhor. Quanto mais precoce for, lá no futuro, menos consequências, né? Eu já ouvi de psicólogos, psiquiatras, que siga uma mãe, o nome dela, acho que o filho dela viralizou agora no TikTok. Vocês já viram o Ricardo? Eu já. Filho da Dalva? Grandão. Ele tem 40 e tantos anos. E ele era um nível 3 de suporte. E hoje não. Olha só. Entendeu? Então, assim, mas foi... E ela passou um processo, assim, que 40 anos atrás, gente. Nossa.
Se 18 não tinha nada, você imagina, né? Naquela época. Mas a insistência dela, né? De alfabetizar, né? Acho que tem uma parte que ela conta que ela tirou da escola e contratou uma professora e pôs em casa. E pôs ele para nadar. E fez ele toca coisa no carnaval. Então, assim, ele saiu de um nível 3 e está lá na frente, né? Eu não lembro se ela falou se ele é nível 1 ou nível 2, mas ele saiu do nível 3. E o menino viralizou, ele conversa. Só que ele não sabe que ele está filmando. Ele não pode saber, porque ele não gosta. Então ela filma meio que escondidinho dele, sabe? Ele fala assim, o que você está fazendo aí com o celular, mãe? Não, nada não, estou respondendo fulano aqui, mas ela está filmando. Sim. Então, assim, eu olho aquilo e falo, cara, sabe, enche o nosso coração de esperança. Claro. Né? Mas não é a realidade de muita gente. Tá? Não posso falar para você assim que é a realidade de todo mundo. Ela tinha uma condição, né, financeira que ajudou ela a fazer tudo isso. Buscar tudo não isso. É com a realidade de... Eu não posso me arriscar a falar de mais de metade da população. Não é a realidade. Né? Eu, hoje, lá em casa, a gente consegue ter um plano de saúde para ela, porque ela mesma paga com o benefício que ela recebe. E eu consigo ter uma terapia por dia, mas ela tem, entendeu? Lógico que se intensificasse isso, talvez melhorasse mais. Embora eu já conversei com as terapeutas, elas acham que a Ana não aguenta muito mais do que ela faz. Tá? Mas eu acho que se você tem, né, condições financeiras de proporcionar aquele tratamento específico, por exemplo, o autismo, o tratamento que é batata, que dá certo é o ABA. Eu não sei te explicar porque as minhas meninas fazem, a Ana faz, a psicóloga, as sessões estão liberadas de ABA, mas é um tratamento, assim, eu não sei especificamente como que é, né? A minha filha vai ser psicóloga, então ela vai... Eu falei para ela se especializar nisso também, para ela me explicar melhor. Claro. E aí eu sei que é um que dá certíssimo com eles. Eu preciso, né? Você vai ter a oportunidade de trazer uma psicóloga aqui qualquer hora dessas. Se precisar, eu dou um jeito de arrumar uma também, e voltada nesse nicho, né, do autismo, e ela vai saber explicar melhor. Mas é o que todo mundo fala, é o que dá certo. Sabe? Mas é muito caro. Né? Geralmente, eu acho que são 40 horas semanais que seriam... Semanais para essa pessoa com autismo, né, com TEA. A Ana faz, todas as sessões dela são liberadas sessões de ABA para psicóloga, mas ela faz meia hora por semana. Então... 40 horas semanais é 8 horas por dia. Então não dá, mas é uma coisa que os psicólogos batem no peito e que dá muito certo com os autistas. Então, assim, mas é caro. O SUS não fornece. Né? Hoje eu posso falar assim, com propriedade, que se eu dependesse do SUS, eu acho que talvez não teria tanto resultado. A PAI, que acompanha a Ana, é tudo pelo SUS. Né? Mas a gente tem que entender também que a PAI tem uma demanda muito grande de pessoas lá dentro, estudando na escola, os que estudam usam a reabilitação, e outras crianças que não estão público da PAI, né, de estudar, estão nas escolas comuns, que usam a PAI para fazer tratamentos, fora uma fila gigantesca de espera que tem. Então, não dá conta. Né? Os nossos políticos, os nossos governantes precisavam olhar para isso. Né? Precisava ver que as filas são quilométricas. Né? E tem criança, às vezes, que está esperando por uma fonoaudióloga há 5 anos, 4 anos. E aí? Se o tratamento tem que ser precoce... Não tem condições de... Não tem jeito, e tem pessoas que não tem mesmo, né? Às vezes, quando chega o tempo dessa pessoa, já nem tem como mais, já passa outro, porque talvez não vai dar o resultado que é necessário. Talvez... né? Então, assim, eu acho que precisariam ter um olhar para acolher essas famílias, sabe? É tão difícil, gente. Eu já estou imaginando a Ana com 18. Então, assim, ela está com 12, vai fazer 12. Para 18, falta 6. Eu já imagino como que vai ser. Né? O Eric falou aqui uma fala de que ela não deixa ninguém chegar perto do pai. E é realmente isso. E a Eloá, ela sente uma necessidade da figura paterna. Tanto é que ela gosta muito de estar junto aqui. Porque o Eric ele passeia, mas o Lian ele não consegue. Porque ela cansa o Lian. A Ana cansa o Lian. Que ele chega, ela... Já sabe? Enquadra. E aí eu falo para ele que eu sei que você está cansado. E a gente está tendo dificuldades com a Ana com relação ao sono. Que é uma outra característica de autista, que eles não dormiam direito. E aí, antes, quando ela dormia com a medicação, melhor,
ela dormia, a gente chamava a Eloá e falava, vem ficar com seu pai. Para ela ter pelo menos 10, 15 minutos com o pai. Ela não é uma menina que ela passa muito tempo, porque a Ana não deixa. E ela bate mesmo de unhar, de machucar, de ter ciúme, assim, sabe? E é difícil, e a gente tem que ter um jogo de cintura, assim. Então, é o que eu tô falando. Já pensou, se com tratamento ela tem tudo isso? Se ela ficar sem? Ia ser um nível hard, né? Nível hard. Uai, esse tempo atrás teve uma mãe que acharam ela morta dentro de casa. Rapaz. Eu acho que o menino também, se eu não me engano. Eu não me lembro muito bem da história. O filho também é autista. Mas assim, essa mãe morreu. Teve um caso que o menino estava vivo, mas ficou com a mãe morta lá dentro. Olha. A gente fica assim, cara, eu tenho que pensar. O Ricardo já foi pensado em tudo. Com quem que ele vai ficar, com quem que ele vai morar. Eu falei, daqui um dia eu vou ter que pensar também. Com quem que vai, né, pegar e levar para casa. Porque uma coisa é dividir as tarefas. Sim. Cada um fazer uma coisa. Mas a Ana vai precisar, igual o Ricardo, de uma referência de casa, de família. Porque não tem como. Eles, com a necessidade de rotina, tem que ficar mandando de casa em casa. Uma semana você mora com o Felipe, outra semana você mora com a Sara, outra com a Lolo, outra com a Maria. Não, ele vai precisar de uma referência ali para ter essa rotina. Pode passear na casa dos irmãos? Pode. Né? E eu creio que foi isso que a Dalva, mãe do Ricardo, pensou. Né? Ele vai morar com tal. Lógico que todo mundo vai pegar a mala um pouquinho. Mas precisa de referência. E a gente fica assim extremamente... Eu já imagino o que eu estou falando. Eu fico assim, vendo algumas mães que eu conheço, que eu tenho contato, sozinha. Eu conheci uma mãezinha na PAI e ela precisava fazer cirurgia de vesícula. Eu tinha feito uns meses antes, ela foi fazer. E eu falei, como é que você vai fazer com os 2 meninos? Elas são 2 que ela tem com autismo. Ela falou, ai menina, não sei. Porque não tenho pai, não tenho família, não tem ninguém perto. E aí depois eu fiquei sabendo que ela fez a cirurgia. E aí, assim, graças a Deus, né? Que quando a gente tem boas relações com as pessoas, vizinhos, amigos, né? A gente não passa apertado. E acho que os vizinhos acolheram suporte, e ajudaram. Porque essa mãe ficou internada um dia. E esses meninos, a cabeça desses meninos? Meu Deus. Como que não ficou? Então, assim, é uma situação, assim, que a gente fica assim, ó... Ai, eu não posso ficar sofrendo que nem peru de Natal, de véspera, porque a gente passa mal. Mas eu também não posso deixar de pensar, sabe? É complicado, mas a gente vai. E como que você vê Deus, né? A fé, porque vocês são cristãos, o Lian pastor, você também caminha com ele no pastoreio e tudo. Como que você vê isso dentro do relacionamento com Deus, assim? Como que você vê o Deus trabalhando nesse processo, as ações de Deus? Essencial. Eu acho que a fé, independente de religião, tá? De qualquer religião que for. Acho que a fé, ela é imprescindível. Você acreditar em alguma coisa, né? Nós, cristãos, a gente tem muita fé em Deus, né? Jesus, pra gente, é o cara. Com né? certeza. Sem ele, a gente não consegue fazer nada nessa vida. Então, a fé é muito importante. Né? Nos momentos mais difíceis que eu passei, estou falando por mim, porque eu não posso falar pelo meu marido nem pelos meus filhos. Os momentos mais difíceis que eu já vivi com a Ana na UTI, que eu já vivi com a Ana internada, ou com alguma dificuldade, é me apegar em Deus. É falar, Deus, eu sei que, né, tudo coopera para o bem daquele que ama o Senhor. Então, assim, eu estou aqui, eu estou fazendo a minha parte, mas o Senhor precisa... Me ajuda aí? Dá um empurrãozinho, porque... Se não for o Senhor agora... senão não vou aguentar. Entendeu? Então, assim, todos os momentos difíceis. Foi ele que sustentou, foi ele que cuidou. E um dia eu ouvi uma pessoa da igreja, né, da onde eu tô, que é onde eu congrego, falou pra mim assim, nossa, tadinha, Deus vai curar ela. Nossa. Sabe? Eu falei, aí aquilo começou a me levar a um nível mais assim, de profundidade, de entender de Deus sobre tudo isso. Sabe? Por que Deus? Porque eu me questionei um tempo, mesmo que a gente é mãe, a gente é falha, a gente é carne. Claro. Eu não sou perfeito foi só o Senhor Jesus, né? E mesmo assim ele não foi tentado lá no deserto, porque eu, mera ser humano, não vou, né, passar por dificuldade. E eu falei, Deus, porque eu não me entrava na minha cabeça eu ter tido 3 filhos típicos e depois veio uma criança típica na minha vida. E Deus não falava comigo. Eu não tinha resposta, né? E quando essa a pessoa falou para mim isso,
Aí eu me questionei mais ainda, e eu tentei me aprofundar, tentei vamos ver, né, como é que é essa coisa da deficiência na Bíblia, de Deus e isso e aquilo. E depois disso eu encontrei várias passagens, né? Ouvi uma pregação de uma pastora, pastora Ana Laura, depois vou deixar o link da página dela também, que é muito boa. Ela é uma pastora cristã que trabalha com as crianças da igreja de inclusão. E assim, Jesus foi o cara mais de inclusão, foi ele. Ele foi, sabe, o que mais incluía foi Jesus. Ele fazia inclusão, assim, o que a gente tem que ser. Né? E através de Jesus eu entendi que amar o meu próximo é muito importante. Às vezes o meu próximo não é o Eric que está ali é o meu próximo ali dentro da minha casa. Já embolando isso aí que você está falando, você acha que a igreja hoje está preparada para lidar com esse tipo assim, de transtorno, não? Assim, hoje é uma coisa que tem se falado bastante, tá? Tem se falado bastante. Igrejas com mais, como é que eu posso falar para você? Recursos. Ela consegue trabalhar mais nesse sentido. Porque eu ouvi do Theo Hayashi, da esposa dele, num podcast, que nossa, que bom que seria se tivesse mais assistentes sociais dentro das igrejas, psicólogos dentro das igrejas, né? Para trabalhar não só a criança, mas trabalhar a família. Uhum. E não é a realidade de muitas igrejas, né? E principalmente igreja local, assim, que é uma igreja mais pequena, né? Mas eu acho que seria importantíssimo. Infelizmente, também tem algumas igrejas que têm ainda um certo preconceito com isso. Então, essa moça que falou isso comigo, eu achei que foi tipo uma coisa meio que preconceituosa. E às vezes não é um preconceito de maldade, mas por falta de informação. Não, sabe por quê? Porque antigamente, eu levei a fala dela nesse sentido, tá? Antigamente, as pessoas falavam que quando nascia alguma criança com deficiência, os pais tinham feito cometido algum pecado absurdo. Mas é igual aquela passagem Jesus fala, ele é cego na nascença. Quem que pecou? Foi ele ou foi os pais dele, né? Então, assim, sabe? E aí, eles levam muito por esse lado. O lado espiritual da coisa. Sabe? Né? E não é. Nessa passagem, Jesus fala que não foi nem um nem outro. Pai dele. Nem o pai, nem a mãe. Então, a glória de Deus se manifesta. Foi isso aí, foi quando Deus falou comigo sobre isso, da Ana, é que eu comecei a aquietar meu coração. Ela não fala, tudo bem, mas ela não precisa falar para ela amar alguém, né? E eu vejo o que Deus faz na vida dela. Eu vejo o que ela traz, né? Assim, que as pessoas olham e falam, nossa, mas a Ana é autista, mas a Ana vem no culto. Eu falei, vem porque nós condicionamos, ensinamos isso para ela. Ela precisa ser condicionada. Se eu desistisse, eu ia ficar fiada dentro de casa com essa menina. Uhum. Né? E a igreja, eu acho que ela precisaria investir mais nisso. Sabe? Se não tem igrejas que têm psicólogos que frequentam, que são membros, né? Que conheço até pastoras que se estudaram, foram fazer psicologia ou outra coisa, para poder já ter mais esse entendimento. Mas não é todas as igrejas que têm essa possibilidade. Mas se tem a possibilidade de buscar cursos, de buscar conhecimento na área, vai porque é uma demanda que está chegando. E se você não sabe receber bem, se você não sabe lidar bem, a mãe não volta. Precisa ter esse equilíbrio também, né? Porque muitos lugares, o que acontece? Você pega ali o cara ali que está estudando alguma coisa, a igreja olha para aquela pessoa em potencial ali, não vou fazer dele, vai formar um professor de escola bíblica, vai formar um líder de jovens, vai formar alguém para trabalhar no ministério e acaba esquecendo dessas outras áreas que também são importantes, desenvolvimento pessoal da igreja, né? Sim, eu fiquei um tempo, né, na direção da escola bíblica da Miguedão, da igreja que eu congrego, anos, né, e eu fui observando que foi crescendo. Foram chegando. Não era só o autista, o TEA. Era síndrome de Down, era deficiência intelectual, outras síndromes foram chegando. E aí eu entendi o trabalhar de Deus. Por que Deus me mandou a Ana? Para que eu hoje enxergasse como mãe da Ana e soubesse receber aquelas crianças. Né? Porque assim, tem autista que ele não para quieto. Corre o culto inteiro. Né? E aí, hoje eu penso dessa forma, mas já pensei de outras formas antes da Ana. A gente vê que tem algumas pessoas que ficam olhando torto. Essa mãe não segura essa criança. Essa mãe tem que pegar essa criança. O Lipe mesmo, quando ele era criança, ele era assim. Era assim. Parecia entrar debaixo das cadeiras, assim. Qual que é aquele animal que entra da terra assim e depois sai?
Tatu, não? Não, é um outro bicho. É igual topeira, né? Isso, topeira. Entrava nas cadeiras e ia. Ele saía lá de trás, parava lá na perna do pastor na frente, puxava um pouquinho, que ele tinha 2 anos, ou um ano e pouquinho, menorzinho, depois voltava pro mesmo caminho que ele fez e ia lá para trás. Então, assim, só que eu peguei uma época que as irmãs eram mais maduras, né? E aí elas pegavam no colo, agradava. Tinha um que ele não gostava nem por um decreto, mas mesmo assim agradava, né? E a gente não sabia de nada. E hoje em dia eu vejo que acontece isso. Sabe? Quando eu estava e que eu via, eu pegava. Eu via que às vezes talvez aquela criança não estava bem ali. Eu cheguei a ver uma que ficava tampando os ouvidos na hora do culto, assim, sabe, batendo assim. Aí eu peguei e falei assim, eu vou para a escolinha mais cedo e eu levo. E peguei o menino, levei. Pronto, acabou o problema. É ter esse olhar de entender, entendeu? Essa menina que eu contei, que a gente tirou ela da igreja e levou para a salinha, uma pessoa chegou e falou pra gente assim, ela não tem que estar aqui não, ela tem que estar lá dentro. Olha. Sabe? Mas não sabe por quê. Eu acho que já veio o despreparo. É um despreparo. E assim, informação. não precisa ser profissional na área, porque eu não sou. Né? Não sou psicóloga, não sou médica, não sou fonoaudióloga, terapeuta ocupacional, não sou nada, mas eu leio. Gente, alguma coisa está acontecendo. Não pode ir lá e simplesmente jogar, só bater, né? Jogar toda a culpa também na mãe. Essa mãe não olha, essa mãe isso, essa mãe aquilo. Se fosse meu filho, é só dar uns tapas, né? Eu assisti, eu tenho assistido bastante. É um outro podcast que uma pastora, e ela falou que teve ela estava ministrando e o menino começou a gritar no culto. Começou a gritar. A mãe toda descoxada, com vergonha. O que acontece? Ou a mãe, ela levanta e vai embora, que eu já vi acontecer, de levantar e ir embora, né? Porque ela fica, os olhares das pessoas que estão em volta é muito julgador, e a gente fica constrangido. Né? E aí ela ministrando tudo, e ela estava atrapalhando a ministração, sim, mas Deus falou com ela, para ela, e ela tem uma filha deficiente, e Deus falou para ela, deixa o menino gritar. Deixa o menino gritar. E aí ela pegou e no microfone ela falou, deixa o menino gritar. Se a gente não tem liberdade na casa do pai, o menino da forma que ele estava glorificando, ele estava adorando, porque talvez ele não era não verbal igual a Ana, era a forma, né? A igreja que eu congrego tem o Reinaldo, né? Sim. O Reinaldo, ele é um adulto já com síndrome de Down. E às vezes um culto acontecendo ali, todo mundo muito quieto, e de repente ele dá aleluia, glória a Deus. Eu não impeço. O pessoal fala para a gente sentar perto dele, para deixar ele mais quietinho. Eu falo, não, gente. A gente, muitas das vezes, não sabe glorificar, adorar, que a gente às vezes está com vergonha, ou porque a gente não está bem naquele dia, e o menino com toda a dificuldade, com toda a deficiência dele, ele está ali. E a Ana não é diferente. Às vezes, do nada, nós estamos sentados e ela, dá aquele gritão dela. Fala assim, aleluia, Ana. É isso aí. Então, assim, com toda a limitação, né? E Deus usa. A gente foi num casamento e entrou os padrinhos, tudo tal. Acho que eu era madrinha também. Eu era madrinha. E aí, só que a gente só ficou sabendo da história depois. Ela saiu do lugar que ela estava com a gente e foi lá e pegou a mão da moça, que era madrinha, e pôs em cima do marido. Aí os dois tiraram a mão. Aí ela saiu de novo do lugar, foi lá e pôs a mão de novo em cima da moça, em cima do marido. Aí depois que passou uns dias, a gente estava comentando isso, a gente ficou sabendo, o casal estava brigado. Olha. O casal foi pro casamento brigado. Estava a ponto de separar, eu acho, né? Nossa. E ela foi lá e pôs a mão. Ou seja, se isso não é Deus falando com ela, usando a vida dela para ir lá, eu não vou falar para você, já não sei mais então o que é coisa com coisa. Então eu vejo isso. E ela tá lá em casa ouvindo o YouTube dela lá, começa no 1000 Graus, aí vai para uma outra que é mais agitada também, do Fernandinho. Aí daqui a pouco entra lá aquela boa parte, entra um Eu Irei. Quando você olha, ela tá lá com a mão levantadinha assim, e fica assim, ó. Só que ela vê a gente, ela senta. Sabe? Ela vê a gente, ela senta, ela não gosta que observa. Então, assim, gente, eles sabem, Deus usa. E eu não preciso que ela fale para ver o agir de Deus na vida dela. Né? A médica na UTI, que com 35 dias de vida, depois que ela foi embora comigo, com 35 dias de vida, ela começou a fazer umas apneia, ficar roxa, ficar sem ar. Aí levamos, foi internada na UTI para descobrir o que estava acontecendo. E quando a médica chama, eles são muito frios com a gente.
Ver que, talvez ver todo dia, né? Não tem Eles são muito frios, mãe. Pelas apneias que ela fez, de ficar sem faltar oxigênio, a sua filha não vai andar, sua filha não vai falar. Você tem que estar preparada para tudo. Então você sai com o coração assim, me esgalhado. Você pegou o sonho de ter uma filha, né? Típica, sem nenhuma deficiência, já caiu por terra quando a gente descobre que é deficiente. Aí vem um médico desse, ainda fala que ainda não vai sobreviver, não vai andar se sobreviver. E aí você sai abalada dali. E hoje eu falo, a Ana contraria a medicina, porque a médica falou isso para mim. E ela está com 12 anos. E todos os problemas de saúde que ela teria, por conta que ela não tem só o autismo, ela tem uma síndrome rara junto, ela não tem. O médico geneticista que acompanha ela falou assim, cara, todos eles têm ou um problema cardíaco, ou um problema pulmonar, ou ela não tem nada. Então, assim, quem? É eu? Sou eu? É a família? É o jeito que a gente cria? É o tratamento? Não, é Deus. Né? E essa confiança é muito importante. Né? Eu não preciso que ela fale. Se Deus quiser que ela vai falar, ela vai falar. Ela vai entrar aqui uma hora e vai falar, chamar o Eric. Mas talvez não é esse o trabalhar de Deus na vida dela, né? E assim, a gente vê a glória de Deus todos os dias, em cada coisa diferente que ela faz. Porque talvez se ela fizesse, né, de imediato, ela falou, hoje ela corre, sobe, desce, não corre com aquele jeito torto dela, ela tá perfeita. Mas aí a gente vai esquecer do processo. Deus, às vezes, não vou trazer essa transformação de uma vez, porque a gente é falho, né? Eu falo por mim, de tudo que aconteceu comigo. De vez em quando eu tenho umas dor no rim. Aí o Linha fala, é Deus mostrando, lembrando você tudo que você passou, pra você não esquecer. Isso é verdade. Aí eu vou lá, cato meu copo d'água, tomo um copão d'água, e é na vida dela, sabe? E a igreja precisa atinar, precisa ver que estão chegando. Não só o autista. Vários tipos. Tá chegando. E ali, né, o tempo que eu fiquei, parecia um para-raio. Sabe? Era na sala do Felipe, tinha. Era na minha. Era na sala da Sara. Todas as salas tinham. Todas as salas tinham. A gente não sabe por quê. Sabe? Talvez fosse Deus mandar para outro lugar, as pessoas não teriam nenhuma condições de cuidar. Pois é. Então, assim, eu acho que é investimento. Investir em crianças, né, com deficiência ou não, é um investimento. E aí as pessoas falam assim, é um investimento a longo prazo, é lá no futuro. Não, é agora. A igreja é agora. É já, sabe? É para hoje. Não é a igreja do amanhã que você vai falar. Eles são hoje, o presente da igreja. É dali que vão sair pessoas fortes, né? Crianças, né, com autoridade, conhecendo Jesus, aprendendo mais sobre ele. E não é depois. E aí eu vejo que não dão, né, tanta atenção para o Ministério Infantil. Eu já tinha essa convicção, hoje eu tenho muito mais. Né? Não são dizimistas. Criança não dá dízimo. Sim. Mas porque criança dá uma oferta, dá uma moedinha que o pai e a mãe dá, né? Porque às vezes não ensina sobre o dízimo, mas vai lá, é oferta lá. E a criança com deficiência? Menos ainda. A criança com deficiência, ela não vota e ela não dá dízimo. E aí? E ela não vai ser um líder em potencial lá na frente. Isso. Mas, assim, eu acredito que ela não vai assumir um cargo de liderança ali, né? Que vai, sabe, alavancar alguma coisa. Mas ela estando ali, ela vai possibilitar de que outras famílias... Nossa, o menino ele tem deficiência, ou ele tem síndrome de Down, ou ele é autista, e ele está lá. E ele consegue conquistar da mesma forma. Eu tinha o maior prazer de colocar todo mundo. A Ana não sabia fazer as coreografias da dança. A outra menina da minha, Isabela, que eu amo de paixão, também não conseguia. Mas do jeito dele, eu enfiava lá. Não, eles têm que estar aqui. Eles precisam estar aqui junto. E eles vão estar junto com todo mundo. Porque o que eu não quero para minha, eu não posso querer para o filho dos outros. E de alguma forma até acaba educando outras crianças a conviver. A ser inclusivos, né? A conviver e entender as diferenças. E eu trabalhava muito isso. O apóstolo Paulo, ele fala uma coisa muito legal. Ele fala sobre a multiforma e graça de Deus. Então, assim, acho que nós, como ser humano, a gente tem costume de limitar muito quem Deus é. Padronizar, né, Deus, querer esquadrinhar as coisas. Só que não, Deus, ele é um Deus de multiformas. Então, assim, dentro da multiforme graça de Deus, com certeza, autista está lá, pessoas com síndrome de Down, todos nós. E você acha que naquela época já não tinha? Com certeza. Tinha. Claro que tinha. Lógico que o que é mais falado, que a Bíblia relata mais,
eram os coxos, aleijados, cegos, surdos, mas aquele que tinha problema mental, né, que falava-se assim, o termo era esse. Hoje a gente usa deficiência intelectual, né? Mas o termo era, ele tem problema mental. E você acha que eles já não existiam lá? Ah, com certeza. É lógico que existia, mas vivia onde? Separados. Não podiam participar de nada, não podiam entrar no templo, não podiam fazer nada. E às vezes é o que muitas igrejas fazem hoje, né? Acaba não incluindo para não atrapalhar talvez o objetivo ali da... Eu creio que para não atrapalhar ali a liturgia do culto. A liturgia sagrada, né? Entendeu? Então, assim... Senão Deus não vem, né? Eu nunca deixei. Falei, gente, olha... Aí tinha uma menininha até... Ela não tinha nenhuma deficiência, mas ela corre bastante. Bestada. E aí a mãe e o pai ficavam muito preocupados, ficar segurando o colo lá fora. Eu falei, deixa correr. Se gritar, se começar a fazer algo que realmente vai atrapalhar, tirar a atenção das pessoas, eu vou lá, eu peço para alguém ir, mas senta lá e deixa. Cara, as crianças precisam ter liberdade. Não tem que fazer, né? Como que você não dá liberdade para uma criança dentro da casa, não existe sabe, isso. da casa do pai? Eu falava muito isso lá na igreja. Eu falava, gente, vocês não vão na casa do pai de vocês, vocês da mãe, vocês não entram, vocês não abrem a geladeira, pegam uma garrafa d'água, ou pegam um bolo para comer. Por que que a criança, quando vem, ela tem que ficar presa, limitada? Lógico que no momento da palavra, você vai fazer de tudo para sentar, para ela entender que ela precisa ouvir. Ou, né, geralmente o momento da palavra é levado para a escolinha. Sim. E lá ela vai aprender também da palavra, porque eu acho isso importantíssimo. Não é só levar lá e deixar e dar um desenho ou pôr uma música, não. É só rabiscar as coisas. Tem que ensinar. Tem que falar de Jesus, tem que apresentar Jesus para as crianças. Teve uma época até que a gente achou muito bonitinho, que as crianças estavam aceitando Jesus, eu já estava bonitinho. Vai, que gracinha. Né? Então, assim, é mostrar para eles, né? Lógico que no momento do louvor, do dízimo, elas vão correr. São crianças, quem nunca foi criança? Eu fico, nossa, gente, brava. Se vê que a criança corre, ficar xingando a criança à toa. Eu não gosto. E outra, saber falar. A gente precisa ter, sabe? Falar com jeitinho, porque se eu falo de qualquer jeito com uma das filhas do Eric, ele não volta mais. Se eu falo de qualquer jeito com as suas meninas, você não vai mais. Precisa saber falar. Não, é o que eu falei, do mesmo jeito que eu não quero que façam para os meus, eu não vou fazer para os filhos das pessoas. E a criança com deficiência, ela tem mesmo, vai ter que ter uma paciência maior, né? De entender aquela mãe, sabe? Porque a mãe vai... E ela fica assim, sabe? A gente fica dura. Quando eu ia, que chamava a gente para ir em algum outro lugar, e ela ia junto, eu ficava dura, de medo dela fazer alguma coisa. Porque não sabe como é que é o tratamento das pessoas naquele outro hoje lugar. Não. Hoje eu vou em qualquer lugar com ela. Qualquer igreja, qualquer lugar, eu sento e eu deixo ela sem ela. Se ela não quiser ficar sentada, quer ficar andando, ela vai ficar andando. Mas, graças a Deus, ela é até mais comportadinha. Ela chega, ela senta e assiste. E ela gosta de assistir culto. Ela não gosta nem de ir pra escolinha. É mesmo? Ela gosta de assistir culto. Se o pai estiver pregando, então... Até então, assim... E aí, por exemplo, quando a gente conseguia levar pra escolinha... A hora que ela escutava que estava cantando a música que ela entendia que já era o final, ela corria para dentro da igreja. Fugia da gente. Então, assim, ela entende muita coisa. Então, se ela for proibida de ter liberdade dentro da igreja, de interagir com todo mundo, é lógico que ela vai saber, ela não é boba. Ela não é boba. E a mãe, então, se vê que o filho chegou perto, que já aconteceu várias vezes, da menina dela chegar perto, e ela é muito pegada, né? Muito pedante quando ela gosta, ela quer ficar ali de mão dada. E eu já percebi que alguns jovens ou umas jovens não gostavam disso. E saía de perto, ficava longe. E aí isso dói na gente, sabe? A gente fica mordido. Não posso falar, ir lá chegar, botar o dedo na cara da menina lá, da pessoa, e falar, você não pode fazer isso. Não, mas eu acho que a igreja precisa falar disso, ó. A hora que você tiver a oportunidade de estar com o microfone na mão e falar sobre isso. Educar, né? A liderança é educar a igreja. A igreja e as lideranças. Porque eu acho que a liderança... que uma vez aconteceu com a gente aqui sobre o Espírito Santo. Aí o pessoal veio conversar comigo sempre, porque às vezes as crianças ficavam muito apreensivas quando via, né, acontecer. E aí até uma diaconisa veio conversar comigo e falou, o que você acha de a gente dar um estudo para as crianças sobre o Espírito Santo? Eu falei, não.
Nós precisamos dar um estudo para nós sobre o Espírito Santo. É nós que vamos precisar aprender, porque eles não entendem. Então somos nós. Então, mesma coisa dentro do autismo, dentro, né, da necessidade diferencial de algumas pessoas. Sim. Somos nós que somos, entre aspas, mais compreendidos, que vamos precisar compreender mais e instruir essas pessoas para que elas possam estar preparadas nessa recepção, nessa abordagem, né? No amor, na intensidade que a gente vai ser e aquilo. É igual eu falo às vezes aqui, né? Nós temos crianças de todas as idades. Às vezes tem criança que ela não consegue parar na escolinha, então ela vai e volta. E eu sempre falo para os pais, pós-culto, né? Olha, fica tranquilo, relaxa. Né? Eu já tive criança da sua idade, deixa ela. Às vezes ela não vai parar mesmo, entendeu? Nós que somos adultos, nós que vamos ter que estar prestando atenção na palavra, nós que vamos ter que ter esse objetivo e essa capacidade mental de fazer isso. Agora eles não vão ter, eles têm um nível de mentalidade que é deles hoje. Sim. E eu acho que essa que é a dificuldade. Vívia, para a gente poder encerrar, eu queria pedir 3 coisas, uma coisa para você. Deixar para nós, para as mães no caso, né, principalmente, umas 3 dicas que elas possam estar usufruindo, tanto uma para que elas possam estar, né, sabendo lidar melhor com a situação, com a criança e tal, outra a respeito de como que ela possa buscar uma ajuda. Eu sei que nós já falamos várias coisas nesse sentido, mas algo que seja objetivo mesmo, que ajude ela nesse despertar. E, por fim, né, algo que elas possam lidar ela mesma emocionalmente com ela, em termos de, né, não ficar se culpando, igual você disse, né, e compreender que não é algo fora da caixa, como muitas vezes a gente acaba pensando. Volta lá na primeira que eu já esqueci. Aonde as pessoas vão buscar informação para aprender a lidar com Tá, o primeiro lugar de buscar informação não é no Dr. Google, tá? Não é. É o médico responsável, tá? O neuropediatra, os terapeutas que vão estar acompanhando. De imediato, quando vem o diagnóstico, é o neuropediatra que vai tirar todas as dúvidas. Porque até mesmo o pediatra. Porque às vezes os pais não suspeitam de nada porque não está acostumado aqui. Às vezes o pediatra ali ou o neuropediatra vai... Sim. E, por exemplo, muitas observações vêm da escola. Ah, legal. Entendeu? Por exemplo, se veio da escola, se não veio da mãe que observou alguma coisa e levou no médico, se veio da escola, vai lá falar com a professora, com a coordenadora, com a vice-diretora, com alguém da escola, porque aborda o assunto, né, quando ela estuda. Então, ela tem uma noção, fora os cursos, que geralmente os professores, né, estão se atualizando, estão se especializando na área. Então, assim, se veio da escola, procura o professor para tirar dúvida. Se veio de algum médico, procura o médico. Vai lá primeiro, né? Depois que você já tiver todas as informações que você necessita, você pode ler, buscar página, mas buscar páginas, pessoas conceituadas para falar no assunto. Não é buscar o Zé das Couve lá. Não vai lá ver a Vívia falando lá e já vai procurar a Vívia. Não. Vai procurar uma pessoa que há anos tem essa profissão, tem essa especialização para poder te informar. E tem várias. Depois eu vou deixar alguns, aí vocês puderem colocar na edição, na descrição. Eu vou deixar bastante coisa bem legal mesmo, tá? Com conceituados que você pode confiar. Qual que é a segunda coisa? Como que os pais vão lidar com isso, com eles, né? Para eles lidar com eles mesmos. Então, quando chega num nível que eu cheguei de cansaço e de estresse, não ter vergonha de procurar um profissional, um psiquiatra, um psicólogo. Nossa. Porque a igreja trata isso, tá? Vamos voltar lá na igreja. A igreja trata isso como falta de Deus. Quando surge uma depressão, uma ansiedade, uma crise de pânico, ou isso ou aquilo. Né? Eu, na época que aconteceu comigo, eu nem comentei na época na igreja, porque eu sabia que teria ter essa represália essa posição deles, entendeu? Mas não é, tá? Isso aí é físico, é ser humano. Né? Porque se você for olhar isso, então quantos pastores que estão se suicidando aí, então é falta de Deus. Eles estavam pastoreando, então eles não tinham Deus. Aquele negócio, quebrou a perna, vai no médico, né? Engessa. Aí tem alguma coisa emocional ou psicológico, não pode ir. Não pode ir. Então, assim, procura ajuda, tá? Tanto para as mães que são cristãos, que professam alguma fé, não é vergonhoso procurar ajuda, sabe? Não é falta de Deus, não é demônio, não é nada. Procura ajuda. É cansaço, é estresse, é o físico que já não aguenta mais, o emocional está abalado, vai procurar. Mães que não são cristãs, que não acreditam, né, ou em Deus ou em Jesus,
vai procurar ajuda de um médico, sim, e que às precisa. vezes não esperar chegar num limite, nível, né? porque aí você chega no limite que você tá tão estressada que você acaba, ou às vezes maltratando o filho, ou não tendo tanta paciência com a criança, no nível de às vezes até machucar. Mas não é que ela é uma má mãe. Sim. Ela está cansada, né? Demanda muito cuidado. Então, procure ajuda, sim. É importante procurar ajuda de um psicólogo, de um psiquiatra, daquilo que for necessário. Ai, mas é tão difícil, é muito caro. Você, vai, inferniza a vida do SUS, fica lá na porta da regulação lá. Vai na Secretaria de Saúde, vai faz atrás das um pessoas auê, responsáveis. porque precisa, porque senão chega num nível, igual a gente falou, quando que achou a mãe morta. Então, assim, né? Já teve caso de achar a mãe e o filho morto. Então, assim, para quê? Precisamos chegar num ponto desse? E talvez essa mãe, ela não consegue sozinha. Né? Familiares, vizinhos, amigos. Precisa observar isso, precisa estender a mão. A gente que é cristão, então... Mais ainda, né? Mais ainda. Né? Amar a teu próximo como a ti mesmo. É estender a mão. Às vezes ela precisa só de um abraço, de desabafar, de falar. Vai lá. Porque às vezes a gente está olhando só para o umbigo da gente. A gente está ali na igreja sentado, achando, né? Ai, estou com a minha salvação garantida. Só porque o meu bumbumzinho está ali na cadeira. E não funciona assim. Né? E quando a gente fala isso para a igreja assusta. E não é. Né? O seu irmão do lado. Não, eu falo do lado, lá dentro da sua casa, na sua vizinha, está lá passando por dificuldade, está com um filho com deficiência, e você não estende a mão, fica 10 minutos com a criança para ela poder tomar um banho. Claro. Isso já ajuda. Entendeu? Então, assim, é não fechar os olhos para isso. E aí que é o que a igreja precisa, é não fechar os olhos. E dentro das igrejas precisa esse fortalecimento, né? Igual o Eric falou. A liderança precisa estar preparada. Legal, porque eles vão chegar, gente. E tem que chegar. Tem que vir. Então, e aí outro dia eu falava para a Sara, assim, a Sara é o sonho dela fazer Libras. Porque ela falou, mãe, esse pessoal que é surdo, nas pessoas, né, com deficiência auditiva, elas não vão para a igreja? Eu falo, vão, mas elas vão naquela que tem o intérprete para ela. Mas, mãe, tinha que ser de ela conversando, sentada na sala. Mas toda igreja, então, tinha que ser lei isso, mãe. De todo lugar ter. Porque aonde que eles estão? Se eles não acham alguma que tenha, eles vão ficar dentro de casa. Né? Importante hoje, as igrejas que fazem culto online, toda essa maioria tem. E é importante, ela não está indo, mas ela está ouvindo a palavra. Então, assim, eles estão aí, gente, estão todos aí. Os deficientes auditivos, visuais, autistas, síndrome de Down e N coisas, eles estão aí. Ou a gente abre as portas, que é o que a igreja foi feita, né? Sim. Para estar de portas abertas e receber todo mundo da mesma forma, né? Igualitária, de igualdade, não ficar... não, ele é autista, ele vai ficar só lá na salinha. Não. Ele vai participar do louvor aqui. Ele vai ouvir o dízimo aqui. Depois, no momento certo, ele vai lá para a salinha. Então, assim, a igreja precisa abrir, se expandir e entender que eles estão por aí. Sempre estiveram. E por que agora a gente, né, precisa ter mais informação e trazer isso para dentro e agarrar essas crianças, gente, porque essas crianças são maravilhosas. Eu falo que eu aprendi a ser um ser humano muito melhor. Acho que todos que convivem com a Ana passaram por essa transformação de ter esse olhar, sabe? Mais humano, né? Mais humano. Né? Tanto é que eu fui estudar serviço social por isso. Por quê? Porque eu vi uma necessidade de que tudo eu levava não. Eu ia fazer um exame tal, não faz. Eu ia não sei na onde, não tem. Mas que coisa? Se falam para mim que ela tem tanto direito, por que eu só levo não? Cadê o direito? Então eu falei, não. Então eu fui estudar nesse intuito. Sabe, de conhecer os direitos que ela tem. Top demais. E aí isso, lógico, que foi abrindo um leque para outras coisas, né? Porque o conhecimento, né? Ele abre a nossa cabeça, ele abre a nossa mente. E eu fui entendendo, conhecendo a palavra de uma outra forma, olhando por um outro olhar. Todo livro que eu leio, eu tento me posicionar assim de uma forma que vai ajudar não só a pessoa com deficiência, mas o ser humano. De forma geral, De forma geral. Top Show demais. de bola. Pessoal, então é isso, né? Nós queremos agradecer a Vívia, né, por disponibilizar o seu tempo de estar aqui com a gente, trazer essas informações para nós, né, de nos ajudar a edificar, né, como igreja, como pessoa. Eu penso que uma igreja que ela não é inclusiva, ela não é uma igreja de Cristo. Né? Então, assim, acho que a gente precisa muito mesmo aprender essa inclusão. Acho que às vezes a gente está muito preocupado com muitas coisas, né, muito grandes demais.
e aquilo que parece ser pequeno, mas na verdade não é, não está tomando o lugar de importância que é necessário. E não só no caso dos autistas, né, mas no caso de toda outra necessidade que engloba as pessoas, acho que todo o espaço, né, não é bonito só quando a gente vê um ex-alcoólatra, um ex-viciado recuperado, mas também é muito bonito quando a gente vê pessoas que têm as suas necessidades sendo supridas para chegar até o caminho que é Jesus. E acho que o papel da igreja é encurtar esse caminho. Então nós queremos agradecer por essa oportunidade, Vivi, que você nos deu de estar junto com a gente. Obrigado. Deixar, nós ia ficar aqui até de noite, porque né? tem bastante história. Mas a gente vai marcar outras outras oportunidades. Eu quero aí. trazer alguém, sabe, que entenda mais da área para falar assim, tecnicamente, sabe, do assunto, que é bem legal. Então fica aí, ó, fica essa missão, tá? Porque Acha essa pessoa e nós vamos sentar com ela. eu falo como mãe, né? Eu falo da vivência como mãe. Mas eu tenho certeza agora é bom que... ter um profissional para falar Eu tecnicamente, tenho certeza né? que muitas mães também que vão passar, ou passaram, ou estão passando, vai identificar, e a quem não está passando e talvez não tenha nenhum histórico nesse sentido também vai ser ajudado. Né, Sim, porque às vezes tem um vizinho, tem uma lógico. irmã da igreja. Vai saber lidar, um membro de uma igreja vai olhar diferente para o irmão da igreja. Pra frente, né? Sim. Exatamente. É E esse é o objetivo. Então, ó, já vai ficar aqui então o convite, tá? Vamos correr atrás dessa pode pessoa. deixar. Para nós poder sentar com essa pessoa e ela nos ajudar a aprofundar Porque eu também mais. ainda tenho bastante dúvida. É isso mesmo. E nós vamos nos descobrir no decorrer da caminhada em nome de Jesus. Eu queria agradecer a vocês, pedir, né, que vocês possam se inscrever no canal aí do 3D, se inscrevam aqui para que vocês possam continuar recebendo conteúdos novos toda semana. Toda segunda-feira, toda quarta, toda sexta nós temos vídeos aqui diferentes, né? Tem o podcast na quarta, o Contexto com o Lan na segunda-feira e o Papo Reto comigo na sexta-feira, onde nós estamos discutindo diversos tipos de assuntos, né, relacionados com a Bíblia, extracampo, mas eu creio que tudo está ligado em Deus. E faz isso. Curte, comenta, compartilha, nós estamos juntos, é ou não é, Ela? É isso aí, pessoal. Já obrigado por tudo, ter assistido até o final. Obrigado também a Vivian. Imagina. E já fica ligado já no próximo episódio que vai sair também, Claro. né, sobre esse assunto. E na semana que vem, como o Eric disse, vai ter outro tema. Deus abençoe vocês, Deus abençoe sua casa, seu ministério, sua família. Espero que você tenha sido edificado por essa conversa. E até semana que vem. É isso aí, meus irmãos. Deus abençoe e vamos junto nessa onda do discipulado aí. É nóis.